Fala pessoal, e aí, tudo bom? Professor Caio aqui novamente. Hoje nós vamos estar trabalhando agora com a leitura e algumas atividades de compreensão textual. Combinado? Então, vamos trabalhar aqui com o primeiro texto, não muito complicado, ele é um texto comprido, ok, ele é um texto até que comprido, mas não é um texto que está desenvolvendo ali estruturas muito complexas ou que traz uma ideia difícil de entender. Não, pelo contrário, são textos bem tranquilos, tá bom? Então vamos lá no primeiro texto hoje. Vou apresentar a minha tela. Ótimo. Então, olha só, minha tela já está aparecendo aí para você. Então, vamos começar. Esse é o texto sobre a Mary Butler. Vamos ler e em seguida nós vamos responder aqui algumas atividadezinhas de compreensão, ok? Então vamos lá. Vou primeiro fazer essa leitura para auxiliar aqui na nossa parte de pronúncia. Dá um zoom para ficar bom para enxergar, né? E vamos nessa então. Vou colocar essa minha câmera um pouquinho mais para o lado, só para ficar ótimo para ler aqui. Então, simbora. Fala o seguinte, hein? Mary Butler. Today, I'm spending time with Mary Hopkins Butler. Mary is 108 years old, and I am going to live a day in her life and find out about her daily routine and habits. We start the day at 5:30 in the morning. I always get up with the sun, says Mary. I never miss the sunrise. It makes me feel happy all day. This early morning habit is just one example in Mary's day that she says helps her live a healthy and happy life. For breakfast, Mary and I eat two raw eggs mixed with olive oil and we drink a hot cup of tea. I like eggs in the morning, but I prefer them cooked, says Mary. Next, it's exercise time. Every day, Mary goes for a walk around the square 5 times without taking any rest. Sometimes, when it's cold or raining, it can be hard, says Mary. But I hardly miss this exercise. I think it's an important part of my day. After her friend Perdão, after her everyday exercise, Mary meets up with her friends. Together they chat, read pocketbooks, and sometimes play games. We don't watch TV. It makes us feel tired and we don't think it's fun. Mary loves laughing at her friends' jokes. Then she heads home for lunch. She eats boiled green beans with grilled fish. For 60 years, Mary has eaten the same for lunch. Always green beans and always fish. After lunch, it's time for a nap. Sleeping for 1 or 2 hours keeps Mary relaxed and ready for the evening. In the evening, we make a simple dinner of cheese and bread. Then Mary sits down to write in her diary. She has over 100 diaries because each evening she always writes down her thoughts and feelings. It helps to clear my mind and finish the day, says Mary. And then my mind is free to start again the next day. Finally, around 11 o'clock, it's time for bed. Mary sleeps for 8 hours every night. She says she always sleeps well. Now we know the secret of how to live 100 years. Pronto! Então aqui nós temos o texto falando sobre a rotina, né? Um pouco sobre a rotina da Mary Butler. E agora nós vamos trabalhar com as questões. Muito vocabulário, mas bem tranquilo, né? Estamos trabalhando principalmente um texto na estrutura do presente, então bem sossegado. Vamos lá?
Eu tenho aqui, então, a nossa primeira questão. Read the article. Are the sentences true or false? A primeira fala, the writer is spending a week with Mary. E aí, pessoas, é isso que o texto fala? O texto fala que the writer is spending a week with Mary. The writer é o escritor. É isso mesmo? Ele vai passar spending a week? Vai passar uma semana? Não foi isso que ele falou. Ele falou que I'm going to live a day in her life. Ok? Então, number one está falsa. Next, Mary wants to be 108 years old. Mary wants to be. A Mary, ela quer ter 108, ela quer, esse é o desejo dela. E aí, será que é? Eu acredito que não, porque está falando que Mary is 108 years old. Já está falando que a Mary, que ela tem, não é que ela quer ter, ela já tem. Então, falso também. Mary prefers to eat raw eggs. Mary prefers to eat raw eggs. Prefer. Ela prefere comer ovos raw. Raw é a palavra cru. É isso mesmo? Ela prefere comer ovo cru? Eu acho que não, hein? Olha só. For breakfast, Mary and I eat 2 raw eggs mixed with olive oil and we drink a hot cup of tea. Em seguida ela fala: I like eggs in the morning. Eu gosto de comer ovo ali no café da manhã, né? Pela manhã. But I prefer them cooked. But I prefer them cooked. Mas eu prefiro cozido. Então, ela prefere ovo cozido. Aqui tá falando cru. Então, letter C também está falsa. Mary goes to sleep after lunch. Mary goes to sleep after lunch. Goes to sleep. Tá falando que ela vai dormir depois do almoço. É isso que ela faz depois do almoço? Então, ó, aqui embaixo tá falando then she heads home for lunch. Então ela vai para casa para almoçar. She eats boiled green beans with grilled fish. Tá falando o que ela come. For 60 years. Por 60 anos. Mary has eaten the same for lunch. Então, por 60 anos, a Mary, ela tem comido ali a mesma coisa no almoço, always green beans and always fish. Então, sempre green beans, vagem, isso, vagem. E aí fala, after lunch, it's time for a nap. Sleeping for 1 or 2 hours keeps Mary relaxed and ready for the evening. Então, você tem que time for a nap. Nap é realmente você dormir. Então, depois do almoço ela dorme? Sim, depois do almoço ela dorme. Ó. Mary goes to sleep after lunch. True, verdadeiro. Next, Mary rarely eats the same food for lunch. Mary rarely eats the same food for lunch. Ela raramente come a mesma comida na hora do almoço? Não é isso. Nós acabamos de ver que por 60 anos ela come a mesma comida no almoço. Então, falso. Próximo. Mary has a big meal for dinner. Mary has a big meal for dinner. Meal é a palavra refeição. Big meal for dinner é uma grande refeição, no caso, para o jantar. É isso que fala sobre o jantar dela? Eu acho que não, hein? Olha só. In the evening, we make a simple dinner of cheese and bread. We make a simple dinner of cheese and bread. Então, ali, para a noite, nós fazemos um jantar simples, apenas ali com queijo e pão. Então, está falso também. Então, letra E que também está falsa, não é nada de big meal. E por último, Mary always writes in her diary after breakfast. Mary always writes in her diary after breakfast. Tá falando então que ela sempre escreve no diário dela depois do café da manhã. Depois do café da manhã? Eu acho que não, hein? Porque olha só, depois do café da manhã, o que a gente faz? Então aqui tá falando que ela come, né? E em seguida fala next, it's exercise time. Em seguida é hora de atividade física, de fazer exercício. Então não escrever. Na verdade, então aqui a letra G está falsa.
Então, na verdade, quando que ela escreve no diário? É depois do dinner. After dinner, she writes in her diary. Então, letter G, a letra G também está falsa. Question number 2. Question number 2 está falando então, olha. Mary's bedtime is different every night? Ou será que Mary's bedtime is the same every night? Lá fala que o horário que a Mary ela vai para a cama é diferente ou é sempre o mesmo? Ele está falando bem aqui, hein? Então, aqui é onde fala sobre escrever o diário, o que faz ela sentir, ó. Finally, around 11 o'clock, it's time for bed. Mary sleeps for 8 hours every night. She says she always sleeps well. Então, sempre ali, ó, finalmente ali, sempre, ela tá fazendo o quê? Por volta das 11 horas. Então, por volta das 11 horas, e ela dorme por 8 horas. E aí? Aquele around 11. Tá falando que é sempre no mesmo horário? E aí, é o mesmo horário? Toda noite? Mesmo horário? Não. Por que que eu sei que não é o mesmo horário? Porque tá falando ali a palavra around. Around é para falar por volta de. Então, around 11, por volta das 11 horas. O que seria por volta das 11 horas? Cara, pode ser 10h40, 10h45, 10h50, 11, 11h05, 11h20. Então, tá ali around, tá por volta. Então, aqui a resposta correta é different. Different. Next. Mary sometimes sleeps well. Mary always sleeps well. Sobre dormir bem, ela fala que ela sempre ou às vezes. She says she always sleeps well. Ela sempre dorme bem. Então, Mary always. Next. Mary gets up early in the morning ou Mary gets up late in the morning. Falamos que a Mary ela acorda early, cedo, ou falamos que a Mary acorda late, tarde, in the morning. Tá falando? E aí? Aqui diz que I always get up with the sun. É tipo assim, eu sempre acordo com o sol, no sentido de madrugar, sabe? Que ela sempre acorda, olha ali o horário, 5h30. I never miss the sunrise. Eu nunca perco o nascer do sol. Então, se ela nunca perde o nascer do sol, logo ela acorda early. Mary gets up early. Letter D. Mary says the sunrise makes her happy. Mary says the sunrise makes her happy or makes her tired. O nascer do sol faz ela se sentir, faz ela ficar feliz ou cansada? Feliz. É o que está falando aqui embaixo. It makes me happy all day. It makes me happy all day. Continuando. She rarely misses her exercises. Ela raramente deixa de fazer os exercícios dela, ou she often misses her exercise. Ou ela frequentemente deixa de fazer os exercícios. E aí, é isso que está falando? Next time, it's exercise time. E aí fala que ela vai fazer uma caminhada, beleza. E aí, em seguida, ela fala, olha, sometimes, when it's cold or raining, it can be hard, says Mary. But I rarely miss this exercise. Mas eu raramente perco o exercício. Eu raramente deixo de fazer o exercício. Então, rarely, não é? Então, letra E, she rarely misses her exercises. F. Mary and her friends never watch TV? Ou será que Mary and her friends sometimes watch TV? E aí, sobre assistir TV, tá falando we don't watch TV. It makes us feel tired and we don't think it's fun. We don't watch TV. Ela está sendo absoluta. We don't watch TV. A gente não assiste TV. Então, se nós não assistimos TV, Mary and her friends
never watch TV, ok? Apesar de não estar escrito never ali no texto, a frase dela é uma frase absoluta. Eu não assisto TV. Nós não assistimos TV. É absoluta. Se eu falo que eu não assisto TV, significa que eu nunca assisto TV, ok? É uma frase absoluta. Mary rarely takes a nap after lunch? Ou será que Mary always takes a nap after lunch? Takes a nap, tirar um cochilo, ó, tá falando que after lunch it's time for a nap. Sleep for 1 hour, for 1 or 2 hours keeps Mary relaxed and ready for the evening. Então aqui, ó, it's time for a nap. Essa expressão aqui, ó, it's time for a nap, é hora da soneca. Quando alguém fala, quando alguém utiliza essa expressão, é hora da soneca, me dá a sensação de ser algo rotineiro, algo fixo, de que é sempre aquela hora da soneca, ok? Ah, não, agora é a hora de estudar. Hora de estudar. É fixo. Esse é o horário de estudar, é uma rotina. Então aqui nós temos uma sensação de rotina. Se eu estou falando de uma sensação de rotina, faz sentido eu falar que é raramente ou que é sempre? Mary always takes a nap after lunch. E por último dessa questão, every day she writes in her diary ou some days she writes in her diary. E aí, todos os dias ou alguns dias ela escreve no diário dela? Tá falando aqui? Cadê? Then Mary sits down to write in her diary. She has over 100 diaries because each evening she always writes down her thoughts. Aqui, ó. Each evening, cada noite, she always writes down her thoughts and feelings. A cada noite, ela sempre escreve os seus pensamentos, no caso, os pensamentos dela, e os seus sentimentos, os sentimentos dela. Então, every day, ok? Porque ali falava each evening e depois falava always, não é? Então, pronto, fechamos. Vamos para a nossa última questão. Última questão é uma questão de vocabulário, bem tranquila, bem fácil. Inclusive, acredito que tem algumas que eu já até falei, mas simbora. Então, tem ali, match the words. Temos que tentar associar, vamos incluir ali na frase. Cooked in hot water. Essa definição, cooked in hot water, refere-se a qual palavra? Cooked in hot water refere-se à palavra boiled. Boiled. É essa aqui, ó. Boiled. Que significa cozido. Ok? Boiled. Cozido. Letter B. A short sleep along the day. A short sleep along the day. Short sleep é um sono curto, um sono breve ao longo do dia. Nós chamamos isso de nap. Nap. Letter C. Not cooked. Not cooked. Não cozido. Uma coisa que não está cozida, uma coisa que não está ali preparada, nós chamamos de raw. Raw. É uma palavra para dizer cru, ok? Cru, raw. Different, not normal. Uma coisa que é different, uma coisa que is not normal, uma coisa que é diferente, que não é normal, é uma coisa unusual. Unusual, que significa diferente, não normal, não usual, ok? Unusual. Em seguida, a notebook to write personal things. A notebook to write personal things. Um caderno para você escrever ali as suas coisas mais íntimas, mais pessoais. Como é que se chama isso? Se chama de diary. Diary. Ok? Então, um diário, diary. E por último, something that only you or a few people know. Something that only you or a few people know. Algo que apenas você ou poucas pessoas sabem, conhecem. Isso é um secret. É um segredo. Secret. Ok, guys? E essa era a última, não era? Ótimo. Então, ó, finalizamos aqui essa atividade de reading.
muito tranquila, uma atividade mais voltada ali realmente para compreensão de textos, mas realmente trabalhando com estrutura simples, trabalhando com presente, né? Então é isso. Vou encerrar aqui esse vídeo, vou gravar outro já logo na sequência, que é fazendo a leitura e alguns exercícios sobre outro texto também desse nível intermediário. Beleza? Combinado? Tranquilo? Então tá bom, pessoal. Valeu, até já. Bye bye.